Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo de número 2, e hoje nós vamos fazer a leitura do versículo de número 1 até o versículo de número 11. O tema da nossa meditação deste momento é buscando um sentido para viver. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu disse a mim mesmo, vamos, prove alegria, procure ser feliz. Mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho, sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares para mim, e neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água, para com eles regar o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas, mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram, e também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Como parte aí da sua busca por uma vida boa, o rei Salomão examinou tudo de magnífico e de ridículo sobre a terra. No grande laboratório da vida, experimentou uma sucessão de coisas, aplicando sempre a sabedoria que Deus lhe havia dado. Neste capítulo de número 2, Salomão registra 3 estágios dos seus experimentos em busca de um sentido satisfatório para a vida. O primeiro estágio está nesses versículos que lemos. Aqui Salomão resolveu testar o próprio coração e ver como reagiria a 2 experiências comuns da vida, o prazer e o trabalho. E este texto mostra as conclusões de Salomão. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre a primeira conclusão de Salomão, a experiência do prazer, que está aqui do versículo de número 1 até o versículo de número 5. Ele diz assim, e disse a mim mesmo, vamos, prove a alegria, procure ser feliz, mas também isso era vaidade. Concluí que o riso é tolice e que a alegria não serve para nada. Resolvi no meu coração entregar-me ao vinho sem deixar de me guiar pela sabedoria e de me apoderar da loucura, até descobrir o que de bom os filhos dos homens poderiam fazer debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Em 8 ocasiões no livro de Eclesiastes, Salomão usa o termo hebraico que significa prazer, que significa alegria, que significa ser feliz. Fica evidente, portanto, que Salomão não considerava Deus um estraga-prazeres, que ficava vigiando para certificar de que Salomão não se divertisse. Pelo contrário, Salomão sabia que Deus é fonte de toda alegria, de todo prazer, de toda felicidade.
Salomão também aqui menciona o vinho e o riso como fontes de prazer usados aí no seu experimento. Porém, terminadas as festas, o rei examinou seu coração com sabedoria e constatou que ainda se considerava insatisfeito e vazio. E chega à seguinte conclusão: o prazer e a alegria não passam de vaidade. É interessante que o mundo de hoje é inteiramente voltado ao prazer. Milhões de pessoas pagam qualquer preço para comprar experiências prazerosas e escapar temporariamente dos fardos da vida. Para aqueles que vivem exclusivamente em função do prazer, a alegria torna-se cada vez menos intensa e para ele experimentá-la novamente, o estímulo ao prazer precisa ser cada vez maior. Por exemplo, quanto mais as pessoas bebem, menos alegria isso lhes dá. Assim, precisam consumir uma quantidade maior de bebidas cada vez mais fortes para sentir prazer. Isso leva ao vício e o vício leva à tristeza. O princípio aplica-se não somente ao álcool, mas também às drogas, aos jogos de azar, ao dinheiro, à fama. Queridos irmãos, apesar de não haver nada de errado ao entretenimento e ao divertimento inocente, devemos nos lembrar que eles nos ajudam a escapar temporariamente das tensões da vida. Mas a nossa alegria permanente precisa estar focada em Deus. Ele quem traz verdadeira alegria, que constrói o caráter e desenvolve a pessoa como um todo, não as coisas deste mundo, não os prazeres deste mundo, não os entretenimentos deste mundo. Um entretenimento saudável, um divertimento inocente pode nos trazer alegria por um determinado tempo, mas essa alegria não é permanente, porque somente Deus é fonte de alegria permanente. Lembre-se sempre disso. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a experiência que Salomão teve a respeito do trabalho. Versículos de número 4 até o versículo de número 11. Que estão registrados aqui nesse texto da palavra de Deus. Ele vai falar: empreendi grandes obras, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares para mim, neles plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim tanques de água para com eles regar os bosques em que reverdeciam as árvores. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Também tive bois e ovelhas mais do que tiveram todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mais mulheres. Eu me tornei importante e superei todos os que viveram antes de mim em Jerusalém, e a minha sabedoria nunca me abandonou. Tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas e isso era a recompensa por todas elas. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram e também o trabalho que com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Salomão envolveu-se em diversos projetos, na esperança de descobrir algo que fizesse valer a pena viver. Começou aí com grandes obras, inclusive casas, cidades, jardins, vinhas, pomares, bosques, sistemas de abastecimento de água e principalmente a construção do Templo de Jerusalém. Salomão acumulou riquezas na forma de rebanhos de vários tipos, acumulou ouro, acumulou prata. Era o homem mais rico e mais sábio de Jerusalém. No entanto, Salomão era infeliz, pois as atividades por si mesmos não oferecem prazer duradouro.
Não devemos com isso concluir que Salomão está condenando o trabalho, pelo contrário, pois o trabalho é uma bênção de Deus. Mesmo antes de pecar, Adão foi incumbido de cuidar do jardim do Éden, de trabalhar, de lavrar a terra. O trabalho honesto pode e deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 31. Mas devemos tomar cuidado para não trabalhar demais e nos esquecer das pessoas, principalmente das pessoas da nossa família. Porque por mais bem-sucedido que seja, o trabalho por si não é capaz de satisfazer o coração humano. Muitas pessoas são consideradas grandes realizadoras, empreendedoras e são infelizes. Que Deus lhe abençoe e que Deus lhe ajude a entender que a nossa alegria plena está só em Deus e que é uma bênção trabalhar, mas somente se for na medida certa, somente se for para a glória de Deus. O importante são as pessoas, não o trabalho em si. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pela sabedoria do teu servo, que nos instrui, ó Deus, nesta palavra, nos mostrando, ó Deus, que a busca pelo prazer, a busca pela alegria, se não estiver focada em ti, não vale nada. E também, ó Pai, obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o trabalho excessivo, o trabalho por si só, não traz alegria para o coração do homem, e sim fadiga. Mas nós devemos trabalhar, ó Deus, na medida certa e para a honra e glória do Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.